O steel, ele é feito em praticamente metade do tempo na alvenaria. É isso que eu ia apertar. A gente tem as paredes térmicas e acústicas, então já entra em uma outra vantagem. A previsibilidade de orçamento é muito grande, então a gente tem muito pouco desperdício no steel frame. Estamos começando mais um Verticalizando Cast, de número 51. Eu sou o Thiago Pinotti e aqui ao meu lado, meu grande parceiro, Jonas Mingoia. E aí, Thiagão, como você tá? Você tá bom? Graças a Deus. Você gostou do escritório novo? Eu gostei, agora? você viu os LEDzinhos. Ficou Esse bonito, negócio né, me enganou, cara? achei que era um revestimento, É madeira. Me enganou bastante. Mas, pessoal, pra você que tá chegando agora aí, se inscreve aí no nosso canal. Esse episódio aqui é um episódio muito especial, porque vai servir aqui pra mim, pro Thiago. Estamos aqui com uma fera da construção a seco aqui, vamos falar bastante de steel frame, falar de empreendedorismo. Então, pra você que tem dúvida ou pra você que quer empreender, já manda aí no grupo seu de WhatsApp pra ajudar alguém, tá? Se inscreve aí no nosso canal também, que hoje vai estar muito top aqui esse podcast. É isso aí, pessoal. Hoje o tema é muito legal, nós gostamos muito, né? Uma que está interligado com construção civil e outro que é algo totalmente inovador que está vindo para o Brasil, né? Alguns outros países já utilizam disso. Então, acredito que você vai ter muita dúvida sobre o assunto e esse é o momento aí para você sair o expert. Exatamente. Né? E então, hoje vamos falar de como empreender, né, no ramo da construção civil e também sobre a metodologia da construção a seco. Agora, as construções tecnológicas, inovadoras, né? Vamos aprender mais sobre isso. E para isso, para nos dar uma aula, trazemos ele, que ele é casado com a Cíntia, pai do Luigi, formado em engenharia de produção e também MBA em gestão empresarial pela FGV. Sócio aí do grupo OWN, Construções Inteligentes, e ama a família, viajar e está sempre aí presente em eventos, né? Quase sempre a gente bate com ele. Eu gosto de tomar um vinho, às vezes, com ele. Então, com vocês, Caio César e João. Caião, obrigado aí por ter aceito o convite, viu? Thiago, Jonas, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Legal. E principalmente falando de empreendedorismo Exato. e falando de construção civil, que é um assunto que a gente gosta bastante, Gosta. né? Sem contar dessa energia boa, né? Desse relacionamento que a gente já tem, que não é de hoje. Verdade. Muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos. Sabemos que é corrido para você e estar aqui hoje com a gente é muito bacana. Caio, para a gente começar, quem que é o Caio, né? Da onde surgiu? Qual que é a sua trajetória e o que te fez ter essa visão aí para partir para o ramo da construção a seco? Vamos lá, tem uma longa história aí, né? Vamos lá. Sou aqui de Araraquara, nascido aqui, sempre na escola pública, né? Então eu tive uma vida normal, né? Sempre construí tudo do zero, né? Então, sempre na escola pública, mas meus pais sempre me incentivaram muito a estudar. Legal. Então, desde sempre, estudei bastante, procurei sempre aprender coisas novas, né? E isso foi me levando a lugares que eu não pensava chegar. Bacana. E fiz engenharia de produção na Uniara. Então, nesse meio tempo, eu trabalhava na Embraer. Comecei lá como mecânico, 3 né? engenheiros na mesa. Aí, 3 engenheiros. E fiz Senai antes disso ainda, né? Caraca. Fiz usinagem no Senai também. Oi! Então, enquanto eu fazia o ensino médio, fiz o Senai, né? Fiz usinagem. Bacana. Depois fui para a Embraer. Foi meu primeiro emprego, né? Entrei lá como mecânico montador de estrutura. Legal. E nesse período, eu fiz a faculdade, né? Certo. Então, tinha aquela rotina gostosa de acordar todo 4 horas mundo, da né? manhã, É só tirar um cochilo, né? No ônibus. pegar o ônibus para ir trabalhar, né? Trabalhar no chão de fábrica, né? Que é gostoso, Sim. é um baita Um aprendizado, né? sim. Então, eu gostava bastante, né? Ainda mais na aviação, Legal. que é um ambiente Legal. muito gostoso, interessante, a gente aprendeu muito, mas tinha essa rotina pesada, né? Acordar 4 horas da manhã, trabalhar, ir direto para a faculdade, estudar no banheiro, estudar no ônibus, ficar sem comer às vezes, né? Mas foi uma rotina que foi um período de muito aprendizado e uma rotina que deu casca pra gente, né? Exato. Então a gente já desde cedo aprendeu a trabalhar muito, né? A se esforçar, passar por dificuldades e de certa forma isso Vai nos moldando, prepara né? para o futuro, né? Vai moldando nossa mentalidade, o nosso caráter, né? Legal. Então foi isso, me formei. Na Embraer fiz um estágio na engenharia também. Aí eu me formei, eu ainda era mecânico. Aí eu não queria trabalhar mais no chão de fábrica, eu queria realmente ser Crescer, engenheiro, né? E aí eu passei no processo de trainee para a indústria automobilística. Legal. Então foi bem rápido, eu me formei em dezembro, final de janeiro eu já passei saiu. no processo seletivo, fevereiro eu já tive que sair, né? Então pedi demissão, fui. Foi
assim, uma loucura. Mudei de cidade, fui para Jundiaí, né? Jundiaí. Então, de uma semana para outra, minha vida mudou radicalmente, mas tive a coragem de tomar essa decisão. Você já era casado aí? Não, Ainda não. ainda não. Eu tive a coragem de tomar a decisão Legal. de sair de uma empresa maravilhosa, Muito sólida. enorme, gigante, né? E fui, arrisquei e deu muito certo. No quarto mês já fui efetivado Legal. como coordenador de melhoria contínua. Caraca. Eu tive um conhecimento muito bom na Embraer de Lean Manufacturing, né? Então, como esse Ajudou. conhecimento me ajudou lá, né? Então, eu desenvolvi um trabalho piloto lá que deu muito certo. E a partir daí fui efetivado. Já assumi um cargo de gestão, Legal. coordenação, sem nunca ter liderado ninguém. E novo, né? 23 anos. E foi um desafio enorme liderar pessoas mais experientes do que eu. Com pouca idade, né? Com pouca idade e numa empresa nova e num segmento novo. Então eu tive que aprender na raça, né? Tive várias lições aprendidas ali de gestão, alguns erros, né? Sim. E muitos aprendizados, mas deu certo. Acabei depois assumindo a coordenação de melhoria contínua de outras cidades também, dentro da mesma empresa. E foi um período muito bom, quase 3 anos de bastante crescimento, de uma pressão muito grande. A indústria automobilística é tudo muito rápido, é tudo para ontem. Resultados têm que ser imediatos, não dá para esperar, né? Dia por dia. E então eu aprendi a trabalhar nesse ambiente. Não atrasar. É um ambiente assim que tira a gente da zona de conforto todo dia. Com certeza. Só que desenvolve muito. Sim. A gente aprende É a uma trabalhar escola, num outro ritmo, trabalho o raciocínio, mentalidade, o emocional. Então, assim, foi uma escola muito boa. Às vezes até saudade, né? Daquela loucura, mas foi muito bom. E aí, a partir daí, eu mudei de empresa. Eu fiz um MBA na FGV, nesse período que eu estava em Jundiaí, mais uma vez estudando, né? Isso é bom. E no MBA eu conheci um colega de classe, era diretor de uma outra empresa automobilística, de Piracicaba, e que ele já tinha trabalhado na empresa que eu estava trabalhando no momento. Olha só. Então, eu acabei me destacando ali no MBA, né, por estudar bastante, por ter notas boas, tudo. E no final do MBA ele me convidou para trabalhar lá, em Piracicaba, na empresa que ele trabalhava. Que é uma empresa multinacional suíça. E vai você mudar de novo. E vai mudar de novo. Né? Então, ele me fez o convite, eu fui. Não foi por dinheiro, pelo mesmo salário, mas pelo desafio, né? Legal. De assumir uma área de engenharia de processos e melhoria contínua. E basicamente reformular essa área, né? E organizar essa área. Aí eu fui, de novo, mais uma vez, coragem, né? De tomar as decisões, de aproveitar as oportunidades. Fui, encarei, também não foi fácil. Tive as mesmas dificuldades, novo, num ambiente de pessoas já experientes, com conhecimento já da empresa e principalmente trazendo inovação, né? A inovação já está comigo desde o início, né? Não foi uma inovação de produto, mas uma inovação de mentalidade, de forma de trabalho, de implantar o Lean Manufacturing. Então, também eu tive que lidar com isso, né? De mudar a mentalidade das pessoas que estavam ali para fazer a empresa evoluir, né? Boa. E era a minha principal função. E aí eu comecei esse trabalho lá também. E logo no primeiro ano, já tive a oportunidade de ir para a Alemanha. Olha só. Então, agradeço muito. Foi uma oportunidade que, profissionalmente, Cresceu muito. Cresci muito, mudou de patamar, mas também pessoalmente. Sim. Né? Era um sem sonho. Eu nunca tinha outros saído lugares, do país. Né? Legal. Achava que isso ia demorar muitos anos e aconteceu de repente. Né? Então, fui para a Alemanha, fui visitar uma fábrica lá que era uma referência em tecnologia. E aprendi muito. E aí minha função também era trazer tecnologia que tinha na Alemanha Lá para cá. para cá. Só que aqui bem menos desenvolvido, né? Sim. Então a gente entendeu o que tinha lá e olhou aqui para o Brasil com o que a gente tem aqui, o que dá para fazer, né? Era Com um peças custo de menor. plástico do carro? Eram peças de plástico e borracha Entendi. para carros mesmo, diversos tipos de peça para várias partes do carro. E a gente fornecia para várias montadoras, né? Entendi. Então a gente forneceu nas duas empresas aí para Toyota, Honda, Volks, Fiat, Legal. até para caminhões. Então Legal.
era para o mundo automobilístico como um todo, né? Entendi. Então, o meu papel por um bom tempo foi trazer tecnologia, implantar tecnologia na fábrica para aumentar a qualidade, aumentar a produtividade também, né? Entendi. Ter performance, né? Legal. Então, a gente trabalhava ali com robôs, com automações, com tecnologia. Então, o robô pegava um clipe, montava na peça, tinha uma câmera que batia foto, fazia inspeção para ver se estava ok ou não ok. Que legal. Então, era nesse nível, né? A gente brigava ali para ganhar segundos. Entendi. Caraca, foi. Era no mínimo detalhe. Né? Era no mínimo detalhe. E o mercado automobilístico é bastante exigente também com qualidade, né? Sim. Então, não pode errar. Entendi. Nem com prazo, nem com qualidade. Entendi. Então, é legal. Desafiador. É desafiador. Então, eu fiquei nessa empresa por alguns anos, acabei virando gerente, fui promovido a gerente da engenharia e depois gerente de produção. Oi? Então, fiquei alguns bons anos na gestão, né, de uma Deu. multinacional. Deu pra viver essa formação aí. Deu pra viver. Deu pra chegar até no... até no Cheguei teto onde ali. eu queria, Né? muito mais rápido do que eu pensava, né? E acabei tendo outras experiências internacionais também, para os Estados Unidos, em outros países. Legal. Foi visitando feiras também, foi muito bom. Legal. Então, eu cheguei onde eu queria, numa empresa multinacional, com um bom cargo de gestão, boas experiências, bom salário. Então, cheguei onde eu queria, no topo, né? Só que, Não tava contente. vírgula, quando eu cheguei eu descobri que estava faltando alguma coisa, né? Falei, cara, é legal tudo, mas não é essa vida que eu quero ter daqui para frente. Eu quero ter mais liberdade, eu quero construir algo meu, com a minha mentalidade, com a minha liberdade de tomar as decisões que eu quero tomar, com os meus valores, com os meus princípios. Sim, muito importante. E realmente levar um legado a partir de um negócio, né? Então, eu sempre tive isso dentro de mim e eu comecei a pensar muito em empreender, muito, sempre tive muita vontade. Então, mesmo trabalhando lá, eu pensei em muitas coisas para empreender e acabei não chegando a uma conclusão do que empreender, mas eu tinha tomado a decisão que, sim, eu vou empreender. E do nada, cara, não foi espelhado em nada essa decisão assim? Não foi espelhado veio em de nada. dentro mesmo. Veio de dentro. Que ano foi isso? Isso foi em 2018. 2018. Cara, é legal até. Eu falo pra você que empreendedorismo tá no sangue, cara. Agora começa Incomoda o cara. a pulsar ali. E por que 2018? Porque foi o ano que meu filho nasceu. Ah. Então, o ano que o Luigi nasceu. Então, eu me vi com um filho pequeno. Com 45 dias que ele tinha nascido, eu já tive que ir para os Estados Unidos. Então, que bate foi ótima a viagem, mas eu Sim. fiquei com o coração apertado, né? Sim. E eu estava numa cidade, estava em Piracicaba na época, então estava longe da família, sem tempo até para ver ele, né? Porque a rotina exigia, né? Mas eu já sabia, é parte da vida mesmo, do trabalho. E eu comecei a refletir muito, né? Sobre o tempo que eu queria ter com ele, a liberdade que eu queria ter com ele, a proximidade da família, né? Eu sempre fui muito ligado à família. Legal. Tenho uma família maravilhosa, meus pais são, assim, demais, sempre me apoiaram, me ajudaram muito, né? Tenho uma irmã também que sempre me ajudou. Bacana. E então senti falta de estar perto da família e de ter essa experiência de ele crescer perto da família, né? A sua esposa era de Araraquara ou... De Araraquara também. Aí quando você mudou pra lá, ela foi junto. Quando eu mudei para Jundiaí, a gente namorava, Ah, aí ficamos à distância. Depois que fui para Piracicaba, em um ano a gente casou. Aí ela foi para lá, ficou comigo. Legal. Bacana. Então a gente ficou alguns anos fora, né? E então eu falei, cara, eu quero estar mais perto da minha família, quero ter liberdade geográfica, né? E quero empreender também. Sim. Cara, eu quero empreender, eu quero ter mais liberdade para tomar as minhas decisões, quero construir um negócio, deixar um legado, colocar minhas ideias, princípios, valores. E aí eu comecei a pensar muito sobre isso e chegou o momento que eu tomei a decisão de voltar, pedi demissão, Nossa. pedi para sair, né? A gente Mas você conversou saiu sem ter nada formado ainda. sem ter nada formado. Cara, Corajoso, hein? Corajoso. Acho que foi o primeiro que falou isso, cara. Todos que estavam na CLT, que a gente entrevistou aqui, o cara já tinha uma visão, ou já estava fazendo, né? Só esperou balancear a grana, vai falar, opa, dá para tirar o outro pé agora. Você foi corajoso mesmo, Que hein? legal. Pai, bacana. É raiz. Raiz, empreendedor raiz. Cara, eu tive que ter coragem porque chegou um momento que se eu não tomasse essa decisão,
naquele momento, eu não ia mais tomar. Porque estava confortável o salário, posição, de certa forma eu tinha continuidade na empresa, né? Entendi. Apesar do estresse, dos desafios, né? A cobrança. É da cobrança, é um ambiente agressivo, mas eu falei, cara, é agora. Eu senti que era o momento, um pouco de intuição também, né? Ah, com certeza. E, cara, sim, saí, foi em dezembro, e sem saber o que eu ia fazer, pensei em várias coisas, né? Falei, pô, vou trabalhar com investimento, que eu sempre gostei muito. Mas falei, cara, eu vou pedir, vou sair, Pô, vejo. e Deus vai me dar uma luz, né? Bacana. Então saí sem ter nada certo mesmo, né? Só Cara e coragem. cara e coragem, né? Vim embora. E aí pensei muito o que eu ia fazer, né? Não foi fácil, dar um baque, né? Ah, sim. Se acordar, falar, pô, Não quem tem sou mais. eu, né? O que eu tô fazendo aqui? Cadê a fábrica, né? Né? E aí logo comecei a pensar em várias coisas, aí acabei encontrando um colega que trabalhava em imobiliária. Eu já tinha feito uma casa para venda há muitos anos, né? Aí eu descobri que tinha a construção financiada, que tinha financiamento de aquisição e construção para tanto para minha casa e minha vida quanto para médio e alto padrão. Fui entendendo, pesquisando, e aí senti que era isso, né? Então fiquei por um período no imobiliário e aí abri a construtora. Comecei sozinho, na raça, Caraca. sem ser engenheiro civil e sem nunca ter trabalhado efetivamente nesse segmento. Comecei, identifiquei algumas oportunidades de melhoria do que tinha em prática no mercado, né? Então fui de certa forma começando a inovar no atendimento, em alguns outros pontos. Começou a dar certo. Então foi um período que começou bem. Depois veio a pandemia. E complicou um pouco. Aí complicou muito. Aí veio um baita de um sofrimento, né? Principalmente porque eu tinha as obras fechadas com material incluído, né? O valor fechado. O valor fechado e o material subiu muito. E aí teve a pandemia em si, teve vários atrasos em tudo, né? Falta de material, lockdown, uma série de coisas que foi bastante turbulento. Sim. Então, obras atrasadas, clientes insatisfeitos, né? Por tudo que estava acontecendo. Psicologicamente todo mundo afetado, né? Sabia o que ia acontecer. Sabia o que ia acontecer, todo mundo estressado, enfim. Aí isso, em muitas pessoas, inclusive em clientes, despertou alguns distúrbios mentais, né? Psicológicos. Então foi um período que eu tive que aprender a lidar com tudo isso. Porque lidar com a pressão eu já estava acostumado, com a gestão eu já estava acostumado, mas do lado humano, dentro de uma dificuldade... Parte emocional, eu não estava acostumado. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Então foi um período que a minha maior dificuldade foi lidar com as pessoas numa situação de estresse. Eu ia até te perguntar qual tinha sido a maior dificuldade nisso. Foi saber lidar com isso, com a pressão dos clientes em si, né, nas cobranças. A gente estava com a melhor das intenções em entregar tudo, em fazer a melhor gestão possível, só que não tinha condições para isso, né? Não tinha material para fazer, tinha funcionários com Covid, aí é difícil a gestão, obras financiadas, aí tinha que completar uma etapa para liberar recurso. Então, por melhor que fosse a gestão, não tinha como entregar em prazo e em custo, né? Então, foi difícil administrar tudo isso. De certa forma, eu penso que foi positivo, porque na maior parte dos casos deu certo, né? Mas teve estresse, né? Teve estresse, teve situações desagradáveis com os próprios clientes mesmo, né? E aí foi meu maior aprendizado, esse relacionamento com as pessoas em si, numa situação extrema. Legal. A gente fala que a construção civil, cara, é difícil, né? Porque você está mexendo com o sonho de pessoas, né? E é muito fator que envolve, né? É tempo, reajuste de valores, atrasos, né? Às vezes mão de obra também, que às vezes acaba dificultando um pouco. Então é pisar em ovos. Né? Pisar em ovos, né? Dolorido. Penso que isso foi um MBA para mim, esse período da pandemia. Foi melhor do que o da FGV, né? De graça. Com certeza. Foi de graça. Por quê? Em cada situação eu tirei uma lição aprendida. E a partir da pandemia,
eu implantei essas lições aprendidas em todas as áreas da empresa, Legal. melhorando, né? Então, melhorando como atender, melhorando como fazer um cronograma, melhorando como gerir certos recursos, como tratar o cliente em algumas situações, mesmo o cliente não tendo razão, que em grande parte o cliente não tem razão, Sim. só que você precisa entender a mensagem que ele quer passar, né? Não levar ferro e fogo e dentro de um contexto interpretar isso da melhor forma e ter o melhor clima possível, né? O melhor feedback possível. Então foi muito produtivo, né? Legal. Então a empresa, eu cresci bastante como gestor, como empresário, como pessoa, e a empresa também. A empresa cresceu bastante por ter implantado essas melhorias. Legal. Nas várias áreas da empresa, né? Desde o financeiro até o atendimento, a gente melhorou bastante. Viveu a pior fase que tinha, né? Se adequando a isso aí não... Mas isso é legal, cara. Eu sempre tento ter essa mentalidade, né? Putz, aconteceu algum problema, alguma coisa, né? É chato, mas tentar buscar o aprendizado, né? A parte positiva dentro daquilo lá. Parte positiva. Porque é o que nos molda, né? E, sei lá, aconteceu o erro, aconteceu, mas o importante é não acontecer o mesmo 2 vezes, né? Exatamente. E isso acabou fundamentando alguns conceitos na empresa, né? Sim. E, então deu uma base muito sólida para poder crescer, né? Onde está agora. Com certeza. Exatamente. E até se eventualmente a gente tiver uma outra crise, uma outra situação de mercado dessa, a gente está muito preparado para enfrentar. Não é a primeira vez. Né? Não é a primeira vez. E as várias situações que acontecem também. Então foi um período assim desafiador, mas muito bom, né? Legal. Depois que passa, sabe, cara, melhorei muito como pessoa, como gestor, como empresário. Os conceitos da minha empresa foram fundamentados naquela dificuldade lá. E eu acho que até foi isso a base do crescimento rápido que a gente teve de lá para cá. Legal. E quando veio essa ideia aí? Porque até então, nesse momento, era construção convencional, né? De alvenaria que a gente fala. E quando veio o estalo aí, falei, putz, tem outras metodologias. Eu sempre gostei de outras metodologias por ter vindo da indústria, né? Ter essa visão do engenheiro de produção. Sim. Então, quando eu comecei a observar os processos da construção convencional, começou a me incomodar muito. Estava acostumado a olhar para segundos, né? E aí comecei a olhar o desperdício que tinha, até a falta de alguns processos de planejamento, de organização, intrínsecas na construção, na alvenaria principalmente. Isso começou a me incomodar muito. E eu comecei a pesquisar alternativas, né? Falei, cara, precisa ter alguma forma de construir isso de forma mais rápida, mais eficiente, com mais qualidade, né? E cara, tem que ter métodos alternativos, tem que ter a construção mais industrializada, né? Então, comecei a pesquisar isso logo no começo. E aí eu fui vendo alguns sistemas construtivos, né? Então, eu vi o ICF, que foi o primeiro. Já tinha visto steel frame também, que me agradava muito já na época. Vi o wood frame, vi construção modular. Só que até então estava tudo muito caro, cru, poucas opções, né? E, enfim, aí pesquisei muito, esperei um tempo certo e até o grupo AWN surgiu disso, né? Foi dessa mudança. Legal. Foi quando a gente foi atrás de CF, né? É o AWN, né? Mesmo. Né? É o AWN. Pode falar porque veio do inglês mesmo, tem esse sentido. A gente decidiu falar o AWN, né? Mas não tá errado se falar ON também. Eu falei agora, falou O da AWN. Os dois estão certos. Até legal que todo mundo pergunta, fica até na mente, né? Legal. Mas foi isso. Eu comecei atrás de CF. E aí um dos meus sócios também estava atrás, no mesmo momento, para trazer a licença para cá. A gente se conversou e aí criou-se a primeira sociedade, né? Para o ICF. E logo no início já deu liga, a gente já começou a prospectar. Nesse meio tempo, esse meu primeiro sócio conhecia os outros dois. Nós somos em 4 sócios. E aí a gente acabou se conhecendo, acabou que eles tinham um cliente que queria fazer uma obra em CF, e a gente acabou tendo um contato muito grande nessa primeira obra em CF, sem ter sociedade. E depois dessa primeira obra, a gente acabou conversando de juntar as forças, né? Legal. Então, de concorrentes, viramos sócios. Que bacana. Conheço a história. Só explicando, pessoal, a ICF é bem legal, é tipo uma caixaria, só que de isopor. Então, você vai montando, igual um Lego, né? Vai montando toda a casa em isopor
E depois, internamente, ela vai umas malhas de aço e aí você enche de concreto. Então é bem... Gostei também dessa... Exatamente, Não é um bom sistema falar, muito mas legal. é. E então surgiu aí a sociedade, né? A gente Certo. se conheceu, vimos que a gente tinha conhecimentos em áreas diferentes, né? Cada um era melhor Em alguma coisa. em uma área da empresa. E a gente percebeu que a gente ia ter um complemento, né? Juntando forças, cada um na sua expertise, ia conseguir realmente ter um desempenho muito melhor. E aumentar a dúvida. capacidade também, né? Sim. Então a gente se juntou, fizemos uma primeira obra juntos e não parou mais, né? Começaram Que legal. o namoro, noivada e casar. Casou, Aí casou. já era. E deu muito certo, cara. A gente tem um relacionamento ótimo desde o Isso é importante, começo. E cada um na sua área, cada um com a sua personalidade, né? Que são totalmente diferentes, mas acabou se complementando e deu muito certo. A gente foi o nosso podcast passado, né, que a gente falou de perfil comportamental. E isso é legal, principalmente para os sócios, né? Que nem hoje, eu e o Jonas, nos damos muito bem. O pessoal brinca, né? Até pergunta se é irmão. Um pegou o jeito de falar do outro, né? As atitudes. E assim, hoje eu entendo as qualidades dele, né? Sim. E ele entende as minhas qualidades. Então, o que a gente tenta fazer? Onde cada somar, um né? joga mais forte e coloca o outro, né? É isso aí. Então, Não, é bem legal essa Muito parte. bom isso, né? Cada um se sente melhor fazendo uma coisa e tem mais desempenho Sim. também. É que tem muitos que tem medo, né? Tem uma sociedade, né? A sociedade é um casamento, né? Não é? Mas é depende da pessoa que você vai estar junto. Exatamente. Eu realmente tinha restrição quanto à sociedade, né? Mas a gente sente, né? Quando vai dar certo e conecta. Então foi muito bom. Legal. Até então deu muito certo. E aí entra, depois do ICF, a gente trouxe o Steel Frame também. Bacana. Ai, cara, isso é uma coisa que eu acho que tem que falar bastante mesmo. E, ó, eu tô prometendo para vocês, eu vou visitar as construções do Caio. A gente vai dar uma filmada, a gente vai olhar. Bom, vamos postar nos stories. Os stories a gente vai querer trazer aqui para nossa cidade aqui também, porque tem aí para região de Araraquara, Ribeirão Preto, mais a fundo aí de São Paulo já é mais divulgado, né? Mas aqui mais pro interiorzão é difícil da gente ver, né? Vamos falar assim. Então a gente vai estar visitando aí, vocês ficam ligados aí que vai ter conteúdo para vocês aí. Isso aí. Caião, e afinal, explicando pro pessoal o que é uma construção a seco? Construção a seco é uma construção seca. Literalmente. Literalmente sem seca, água, né? O termo veio por usar muito menos água realmente, né? Elimina aí 95% do uso da água. Mas é um sistema de construção, tem mais de um sistema, né? O steel frame é um deles, né? Legal. A gente tem o wood frame, tem outros sistemas também. Agora a gente tem a construção modular, que começa já a entrar num outro conceito mais industrializado. Mas falando do steel frame, é um sistema que a gente tem as paredes fabricadas na indústria, né? Então a gente faz a fundação e a partir daí... A fundação é igual. A fundação pode ser igual, pode ser estaca com Então, aí baldrame. pode ser mais leve, por conta que Ou o pode steel... ser radia, né? Sim. É mais leve, sim, a estrutura do steel. Então pode ser uma fundação convencional no baldrame e pode ser o radier também, né? O radier, até, no geral, ele é bem mais usado, mas depende muito do tipo do solo, né? Então, aqui na região a gente já fez os dois. Já fez radier e já fez também baldrame. Legal. Tá? Então, depende da análise do solo e de analisar o projeto também, né? Saquei. Mas aí tem as estacas, normal para sustentar o baldrame, quando é baldrame e tal. Quando é baldrame Só que como é muito mais leve, você consegue trabalhar na carga, né? Reduzir. Entendi. E os fatos de impermeabilização também do baldrame, assim, que a gente faz, a parte do alicerce, vamos falar assim, né? No steel pula essa fase ou faz normal também? Vamos explanar, entrar um pouco para dentro disso aqui, pessoal. Você tá lascado com o Jonas. Legal, legal. É bacana. Quanto mais pergunta, melhor para esclarecer. né? Sim. Faz impermeabilização, sim. E até uma vantagem do steel é que a gente tem muito menos incidência de umidade nele. Por quê? Porque a partir da fundação é um sistema seco. Certo. E também, mesmo tendo a fundação normal, a gente faz impermeabilização e aí coloca uma manta asfáltica também entre a estrutura de aço e o concreto. Então a gente faz um isolamento ali também com a manta asfáltica, né? E aí envolve também o rodapé ali da parede, né? Certo. Com manta asfáltica para ter essa proteção contra a umidade. Então a gente aplica o produto na fundação, coloca a manta asfáltica e envelopa, vamos dizer assim, o pé na parede. Entendi. E em termos aí pro pessoal que tem medo, então, de umidade, que eu acho que é eu falo assim, a gente é construtor, a gente mexe com isso direto, mas tudo que vai pro novo a gente fica com medo, né? Mas em termos assim de
de aguentar umidade fazendo o serviço certo, não vai dar problemas, vai ser igual a uma alvenaria convencional, no caso. Vai ser muito melhor que a alvenaria. É que são nesse várias aspecto. camadas, né, Caio? Tem a estrutura que é de aço, né? A Isso. estrutura. E aí depois tem várias camadas para você fechar essa parede. Exatamente. Então a gente tem a estrutura em aço galvanizado, com uma cobertura de zinco. Esse aço é normatizado, Legal. então ele tem uma especificação própria, né? Ele Pro já vem steel frame. cortado ou não? Ele já vem engenheirado, então Entendi. ele é produzido peça por peça, conforme o projeto estrutural, Nossa. e aí é tudo parafusado exatamente conforme o projeto estrutural. Então tem uma precisão muito grande, né? Então parafusa os painéis, e a gente vai fixando na fundação esses painéis, montando as paredes, e a partir daí a gente tem a estrutura toda da casa montada. Entendi. Então você vê aquela estrutura toda em aço galvanizado montada inteirinha. Que legal. Você enxerga todo o esqueleto da casa montado. E aí depois disso a gente tem algumas etapas, né? Então por fora tem um emplacamento externo. É diferente, né? Externo e interno. Externo e interno é diferente. No externo a gente tem uma membrana hidrófuga que ela tem a função de uma pele, né? Então ela permite com que a parede tenha uma respiração, né? Com que saiam os vapores criados dentro. Porém, não De entra certa água. forma, ela tem uma proteção também para isolar da água. Depois da membrana, a gente coloca as placas, parafusa as placas. Tem mais de um tipo de placa que pode ser usado. Né? Tem as placas cimentícias, Open Mesh, que é a que a gente trabalha mais, que ela é uma placa formada por cimento e telas de fibra de vidro, né? E alguns aditivos. Então, ela não tem dilatação térmica quase, é muito baixo o coeficiente. Legal. Ela absorve as tensões e ela tem uma certa flexibilidade, né? Inclusive dá até para fazer parede curva. Que legal. Caraca! É muito legal. E é tipo indústria, assim, igual móveis planejados, né? O pessoal que trabalha com indústria vem tudo cortado, o cara só monta. As chapas vêm num tudo tamanho no tamanho padrão. já. A estrutura vem peça por peça, a gente conecta. E as placas, elas já vêm em tamanho padrão. A gente Aí você corta na parafusa e medida. faz os recortes. Cara, que legal. E Bem em termos de ficar forte também, pessoal que tem medo de parafusar na parede, alguma coisa, ficaria até melhor do que um tijolo baiano, vamos falar aí. Fica melhor, né? Porque no tijolo a gente tem aquela camada fina ali, o Sim. reboco, né? No steel, as placas que a gente usa, elas são próprias para suportar peso. Então não é igual aquela de fechamento de gesso, então, que vai usar. A gente outra usa- coisa. Isso eu acho que é um tabu legal para você quebrar, que steel frame não é drywall. Não é drywall, diferente, né? Começa a diferença do steel pro drywall nos perfis, né? Então, o perfil de drywall é um perfil mais fino, com uma chapa mais fina. Ele é mais frágil, né? E ele é usado para alguns fechamentos. O steel frame não, ele já tem norma, então é um aço com uma espessura própria, engenheirado, muito mais robusto. O fechamento externo também específico, né? Tem essa camada que eu falei de membrana, placa, aí tem telas de fibra de vidro nas emendas das placas e por toda a área da parede. E o base coat, que é uma argamassa que serve como se fosse o reboco, né? Entendi. Ela faz um revestimento ali. E Aí já entra a pintura. depois já entra a pintura. Entendi. Então, são essas camadas do steel. Então, a gente tem aí uma superfície bem protegida e bem robusta, né? Então, pode parafusar. Eventualmente, se é uma carga muito alta, faz uma adaptação na estrutura, né? Um reforço, enfim. E aí, por dentro, o fechamento é feito com placas de gesso, sim. Só que ela já é uma placa mais grossa e a gente usa nas nossas obras a placa Performa. Que ela é uma placa que ela suporta peso, né? Certo. Então ela tem uma resistência grande a peso. Ela também tem uma resistência maior do que uma placa convencional de gesso a impacto. E o isolamento também acústico é melhor, né? Então ela tem uma resistência melhor ao ruído. Entendi. Então por dentro pode sim pendurar armário planejado, pode pendurar quadro, televisão. Existem as cargas definidas para isso, né? E se eventualmente precisa de uma carga maior, a gente pode fazer um emplacamento duplo, né? Ou com a placa Performa, ou com placa cimentícia, ou com plywood, ou com ASB. Então a gente tem como aumentar a resistência da parede em peso. E para pessoa que é meio falar, eu quero um negócio forte, dá para placar tanto a casa toda então com uma placa superior de resistência então e ficar com essa qualidade na casa inteira. Exatamente. É possível fazer na casa inteira, a gente até recomenda isso. E se eventualmente tiver uma região com uma carga maior ainda, a gente pode trabalhar no emplacamento duplo, em alternativas. Entendi. Tanto na estrutura quanto no emplacamento. Legal. Então a gente não tem essas limitações no steel, a gente consegue trabalhar nas resistências, né? E o legal é que a gente consegue trabalhar parede por parede de forma diferente. Bacana.
Mas não necessariamente precisa ser tudo igual. Não necessariamente precisa ser tudo igual. Tanto na espessura da parede, quanto no emplacamento. Ô, Caio, e ele também tem limitação de projeto ou não? Porque na parede, a alvenaria você faz o tamanho que você quiser, né? A curvatura que você quiser e tal. Ela tem, por exemplo, eu fiz um projeto arquitetônico, mas vou ter que modificar para se enquadrar no steel frame. Ou não tem essa limitação? Se passa na alvenaria, passa no steel. De forma geral, sim. O que faz na alvenaria passa no steel. Legal. Aí faz uma compatibilização de projeto, né, no estrutural. O que mais acontece é que a gente ganha mais área no steel porque a gente consegue uma espessura menor de parede. Quanto que dá mais ou menos, sabe? Uma parede interna? Ela começa... Vamos falar do aço, né? Normalmente, a parede tem 9 centímetros, o aço e mais o emplacamento, né? Então vai chegar aí, vamos arredondar para mais para 12. Entendi. Mas a gente pode trabalhar com 14 no aço, com 17 até 20. Né, num padrão normal. Tá, mas... E aí soma o emplacamento, né? Então soma aí 2, 3 centímetros. Em resistência, um sobrado, por exemplo, aí tenho que utilizar a mais larga ou faz também normal com a de 9? Aí é calculado... Depende do cálculo estrutural. Depende do cálculo estrutural de acordo com as cargas que tem em cada parte, né? Então, assim, tem paredes de 9 num sobrado, tem de 14 também. Dependendo do conceito que for usar, pode aumentar um pouco mais para 17, para 20. Ou pode padronizar também, se quiser. Pode padronizar. Jogar o mais alto, falar, a Pode. carga passou nessa aqui que é mais alta, vamos distribuir para as mais leves também. Exatamente, pode. Aí no engenheiro estrutural define, né? Saquei. E em termos de trinco, assim, que é um problema que tem a alvenaria, tem também no drywall essas coisas ou não? Drywall não, né? No steel. O steel ele é muito melhor para isso, né? Porque o aço... Ele não é tão rígido quanto o concreto, né? Então ele trabalha e absorve as tensões. Então, em termos de estrutura, né, não vamos ter trinca na estrutura de aço. Saquei. No emplacamento, também não é para ter. O que é importante a gente deixar bem claro? Que tem processos que tem que seguir para dar certo. Que tem que ser seguidos no emplacamento e tem os materiais corretos. Então a gente tem que usar a placa correta, o parafuso correto, a tela de fibra de vidro correta e o base coat correto. Então, se eu vou usar uma determinada placa, esses outros componentes têm que ser do mesmo fabricante ou recomendados por esse fabricante, né? Tem que conversar, porque eles já foram testados, aprovados, normatizados. Então, a gente tem que fazer as escolhas certas dos materiais, as especificações corretas e aplicar ele da forma correta. Aí entra o treinamento, a mão de obra, o método, né? Então, a gente tem... a distância correta entre parafusos, tem o parafuso correto, a forma de emplacar, você tem que colocar os cortes nas regiões corretas, o base coat tem um método de aplicar, tem as camadas, tem uma espessura mínima, uma espessura máxima, então tem que trabalhar tudo isso, né? Outra parte para poder ter sim qualidade. A gente já tem obras entregues há algum tempo. Até hoje a gente olha assim por fora, não vê nenhum tipo de patologia, nenhuma trinca, nada. Não é para ter. Se eventualmente tiver, o que acontece? Faz um tratamento superficial, pinta de novo. É bastante simples também o reparo. Tá? Então a gente ainda não teve que fazer, mas se tiver é muito simples o reparo. Muito mais simples que a alvenaria. Outra parte que deve mudar bastante é a parte elétrica e hidráulica, né? Porque hoje na alvenaria o quê? Você ergue tudo e depois sai cortando, né? No steel, eu acredito que você já deve levar junto isso daí. No steel é bem legal porque a gente faz isso antes de fechar a parede, né? Então, na fundação, já começa pela fundação, né? Já faz a infra de hidráulica, e já deixa os conduítes de entrada de elétrica já feitos no contrapiso. Então, a gente faz a fundação, faz o contrapiso, já regulariza, já deixa nível final. Fica uma obra limpa, né? Obra limpa. Nossa, então, depois que a gente começou a montar a parede, não tem mais nada de cimento, de concreto, nada. Então já começa aí. A gente monta a estrutura do steel, faz toda a infra de hidráulica elétrica. Então a gente enxerga toda a linha hidráulica e toda a linha elétrica. A gente enxerga o projeto hidráulico elétrico em loco, né? Então a gente olha nas paredes lá, está tudo passado já. Os conduítes, caixinhas, o encanamento, água fria, água quente, infra de ar-condicionado, né? Então já fica tudo isso passado, a gente já testa e somente depois disso que a gente vai fazer o fechamento interno, né? A gente até pode fechar por fora, fazer emplacamento externo, só que o emplacamento interno é somente depois de estar toda a infra pronta. Entendi. Então a gente faz a infra de hidráulica elétrica, aplica o isolamento térmico e acústico, que é uma das vantagens do steel,
E aí só depois que faz o emplacamento. Nossa, que legal, cara. Uma outra dúvida que sempre tive. Telhado, como que faz, cara, nesse caso? Que a gente faz aqui de alvenaria, platibanda, né? Fala platibanda, telhado, calha e tal. Como funciona isso? Eu sei que a laje você explicou, uma conversa que a gente teve, que dá para fazer a laje, né? Mas para o resto do telhado que fica exposto, consegue replicar isso? Vamos falar, eu quero esse estilo novo, mais moderno, vamos falar assim, né? Que é platibanda e telhado embutido, né? Como que funcionaria isso no Consegue sistema de sim. steel? A platibanda em si, o formato já vem como parte do steel mesmo, já vem da indústria, né? Então a gente já deixa tudo isso montado. Numa casa térrea, não tem necessidade de fazer uma laje específica. São treliças com o próprio material do steel. E aí a gente coloca a telha termoacústica, né? Como um fechamento, e embaixo dessas treliças o forro de gesso. Tá. E por cima o que ficar para calha, então é normal, fica exposto mesmo, Fica exposto vai tratar normal. e não dá problema com nada. Não dá problema, né? Faz o coxo normal, os rufos, né? E a parede interna da platibanda ali é emplacada também, passada base coat, fica como se fosse rebocado. Caraca, velho. Bem legal. Muito legal. Muito E bacana. bem prático, né? A gente cobre a casa muito rápido, monta a estrutura, montou a estrutura, já consegue cobrir a casa. Entendi. Ô, Caio, e além do steel, vocês têm também outras metodologias, né? A gente ainda trabalha com alvenaria, né? Sim. A gente trabalha também com o ICF, O ICF é legal, cara, falar que é um sistema de concreto armado e isopor, né? Então são formas de isopor, que é o IPS, né? Que são montadas como se fosse um Lego, aí a gente arma o aço dentro e enche de concreto. Então a gente tem uma parede de concreto, né? Com a estrutura de concreto, e o isopor ele tem a função de auxiliar na montagem das paredes, né? De eliminar desperdícios e deixar a obra mais rápida, é uma forma, e também de fazer o isolamento térmico e acústico, né? Porque o EPS é térmico e acústico. Então ele ajuda a parede a ser térmica e acústica e também na proteção contra umidade. E aí nesse caso você já entra com o reboco normal. Aí tem uma metodologia de fazer esse reboco, né? Tem alguns formatos, né? Se você fizer um chapisco, por exemplo, você tem que chapiscar com um aditivo específico. Depois tem um traço específico do reboco. E aí você pode fazer ele estruturado com tela ou não. Existe um outro produto também, que é uma argamassa pronta, que é aplicada com tela de fibra de vidro, que é mais flexível, que também faz a função do reboco. Legal. Então pode ser feito das duas formas. Por fora e por dentro pode ser usado também uma argamassa pronta desse tipo com tela de fibra de vidro ou aplicar o gesso liso. Tem como fazer Um uma obra aditivo. mista? Por exemplo, as paredes externas ser de CF e internas ser de steel? Tem como fazer, tá? A gente fez uma que ela foi parcialmente mista, né? Tinha uma parede de divisa que a gente fez toda no ICF por conta de uma diferença de altura, de arrimo, e o restante em steel. Tá? Legal. O ideal é, se for fazer no Manter steel, um padrão. o máximo possível no steel. Mas é sim possível fazer uma construção mista, inclusive com outros sistemas. A gente consegue fazer uma construção mista de concreto, ICF, steel e wood frame ou umas outros tipos de madeira, né? Por exemplo, MLC. Caraca. Então dá para usar bastante Um leque bem conceito dentro de uma mesma obra, tá? Entendi. E eu penso que a tendência daqui para frente, para o futuro, é a gente fazer uma combinação dos sistemas construtivos. Né? A gente ter uma inteligência multiconstrutiva. Pegar o melhor De cada. de cada conceito, de cada método construtivo e trazer para uma mesma construção. Porque você vai, por exemplo, uma casa que tem um muro de arrimo muito grande, 3 metros, não tem como fazer essa contenção de steel. Mas aí dá para fazer, por exemplo, de alvenaria ou bloco de concreto, enfim. Exatamente. Aterrou, você sai com aquilo que é de melhor de cada um. É bem bacana, bem bacana. Mas em termos de custo, vamos brincar um pouco aí com o pessoal. Em termos de custo aí para alvenaria convencional, o que você sente assim de economia ou mais ou menos mesmo preço? Depende muito do projeto, né? Cada projeto tem a sua particularidade e a gente sempre faz um quantitativo bem específico, né? Certo. De forma geral, hoje o steel está com um valor bem próximo da alvenaria, né? Então, alguns projetos a gente consegue ter um custo menor no steel frame do que na alvenaria. Entendi. Em alguns um pouco mais, em alguns igual, né? O ICF também, bem parecido. De forma geral, eles estão bem equalizados Elas em termos por de elas custo. Só que aí a gente começa a entrar num... Se em custo está equalizado, vamos analisar o ver as outras restante. coisas, né? Né? O steel, ele é feito em praticamente metade do tempo da É isso que eu alvenaria. ia perguntar. Metade do tempo? Mais ou menos? De forma geral, metade do tempo.
É bem rápido. A obra cinza em si, a obra bruta, é bem menos da metade do tempo. Mas como a fundação é um tempo parecido e o acabamento também é um tempo parecido, então acaba equalizando. Mas a gente pode considerar aí metade do tempo. A gente tem as paredes térmicas e acústicas, porque tem o isolamento térmico e acústico. Então já entra em uma outra vantagem. A previsibilidade de orçamento é muito grande. Então, o orçado versus realizado é muito próximo, fica muito perto. Então, a gente tem muito pouco desperdício no steel frame. Como os materiais são industrializados e a gente consegue modelar tudo isso, porque são materiais padronizados, o orçamento fica muito preciso. E como, quando a gente vai para o canteiro de obra, não tem desperdício, né, ou muito pouco desperdício, a gente consegue ter essa previsibilidade de orçamento. Legal. Então, um sistema que é uma grande vantagem. A gente não tem aquelas surpresas que tem na alvenaria às vezes, né? Por isso, por ser industrializado, por a gente conseguir prever antes os materiais e por não ter muito desperdício na obra, né? A gente elimina aí mais de 90% do desperdício. Legal. Então, o steel frame tem também essa vantagem, além de ser um sistema mais protegido contra umidade, né? E com patologias também, né? Principalmente em questões estruturais. É trinquinho, né? Que na alvenaria às vezes não tem explicações. As dilatações que tem, né? Então, é um sistema que tem menos incidência de patologia também. Legal. Óbvio, tem que ter os cuidados, né? Os materiais corretos, no método correto, mas é um sistema de forma geral que ele apresenta menos patologias também. É legal que depois de uma obra pronta é difícil identificar, né? Se é uma obra de steel, se é uma obra convencional. Visualmente você não consegue identificar, fica muito parecido, então, né? Só se bater alguma coisa. Só se bater, né? Realmente é um pouco diferente o barulho, o né? barulhinho vai dar diferença. Legal. Eita. Ô, Caio, eu acho que uma dúvida que deve ter bastante também sobre financiamento, né? Hoje a gente vê um número muito grande de financiamento de construção. Essas metodologias também já entram nisso? Acho Sim. que eu vi na planilha da Caixa. Tem aqui agora, tem steel, eu acho, né? Tem. Mas eu sei para os outros, né? CFs tem também. O steel frame, ele financia pela Caixa igual a alvenaria, ele já é considerado um sistema convencional. Porque ele já tem norma no Brasil desde 2022, então ele financia normalmente igual a alvenaria pela Caixa. Inclusive, 80% das nossas obras em steel frame são financiadas. Então a gente já faz também toda essa assessoria, preenche a PCI, né, todas as planilhas, pede as medições, mas ele vai normalmente num processo de financiamento da Caixa igual a alvenaria. Não muda nada. Então não muda nada, é simples. É só saber preencher a planilha, né, da forma correta e que vai um processo normal, bem normal mesmo. Não tem nada de diferente da alvenaria, né? O ICF também financia pela Caixa, só que como ele não é normatizado, ele vai via Datec. Então ele tem um outro processo dentro da Caixa. Aí ele é um pouco mais burocrático, né? Exige uma documentação, ele leva um pouco mais de tempo. Financia também, mas é um outro processo. Sim. O steel ele já é um processo igual ao do alvenaria no financiamento. Legal. É bom saber. Olha onde já tá, cara. Eu ia tirar só mais uma dúvida, questão de chuva. A chuva atrapalha muito a montagem igual na alvenaria ou não? Se pegar uma época, janeiro, fevereiro, assim. Atrapalha menos. Por quê? A gente consegue montar a estrutura toda do steel na chuva, não tem problema. Você não depende dela secar. Não depende de secar igual a alvenaria, né? Então dá para montar. Óbvio que uma chuva que consiga trabalhar, né? Uma garoinha, uma chuva mais leve. Mas tem menos impacto. O maior impacto que vai ter no steel é na aplicação do base coat externo, né, que é como se fosse um reboco, que aí não pode ser no período de chuva, né? Certo. E o emplacamento interno tem que ser feito com a casa coberta. Já. Sim. Aí se a casa estiver coberta, dá para fazer. Mas fora isso, tem muito menos impacto na estrutura em si, na parte bruta, muito menos impacto que na alvenaria. Nossa, a gente consegue ter mais dias úteis trabalhados no steel. Entendi. Nossa, cara. Tem que visitar essas obras aí. Cara, eu fiquei muito feliz aqui com o negócio, bem entusiasmado, pra falar a verdade, né? Porque é uma preocupação, né? Acho que de todo mundo, é problema com o prestador de serviço, né? Na obra convencional, né? Cada ano que vem passando vai sendo mais difícil você achar profissionais na área, né? E eu acredito que é um futuro próximo aí o steel começar a dominar, não só steel, né? Mas essas obras mais industrializadas a começar a tomar mais espaço. Né? Exatamente. Até foi uma surpresa boa esse ano que nós fechamos apenas uma obra nova em alvenaria, né? Olha só. 2 em ICF e outras 20 em steel frame. Caramba. Né? Aqui na nossa região, que é uma região interior, mais conservadora, bem conservadora, que não tem um histórico de construções em steel frame, né? E a gente conseguiu um volume bem grande de aceitação dos clientes. Legal. Muitos vieram para construir alvenaria e acabaram se interessando pelo steel
E muita gente já tinha vontade de construir no steel frame, já tinha visto fora do país, na internet, em outras regiões, só que não sabia que tinha aqui na nossa região uma empresa especializada nisso. Olha só. E aí a gente acabou fechando obra com esses clientes, né? Que descobriram que aqui na região tinha empresa Aí, para fazer em steel especializada, né? eu acho interessante o estilo também, porque, cara, a alvenaria, você quer mudar alguma coisa, cara, dá uma quebração do caramba. Acredito que no estilo acho que dá pra ficar mais fácil criar uma emenda, no caso. Exatamente. Dependendo da parede, você modificar. faz ali um reforço na estrutura, né? No É até steel. pra reforçar, falar, não previu, por exemplo, e fazer uma emenda aqui. Mas acho que é mais fácil você pegar e conseguir colocar um perfil metálico ali, Sim. conseguir emendar, do que a alvenaria nascer um pilar, né? Lá de É baixo. muito mais fácil e mais rápido, né? E mais limpo. Mais limpo, Então, sem se você dúvida. quiser fazer uma alteração na estrutura, você vai levar muito menos tempo e vai ser muito mais prático no steel. Sim. Então, também é uma vantagem, né? E a própria manutenção futura, né? É. Qualquer questão hidráulica, por exemplo, você vai Ó. lá, corta a placa, Nossa. faz o reparo, fecha de novo e pinta, Sonho né? de todo mundo, né? Se você quer fazer um aumento no banheiro, por exemplo, qualquer coisa, só puxar um tubo, já tá ali, né? Foi um buraco na parede, você já vê o tubo ali, né? É, Muito bacana. é muito mais prático. Gostei pra caramba. Pedir licença rapidinho pro Caio. Fala os nossos patrocinadores. Ô, pessoal, nossos patrocinadores são nós mesmos. Então, então para você que quer construir, pessoal, temos aqui, nós oferecemos para você no Home 16 Arquitetura e Engenharia o serviço completo aqui de todos os projetos, desde uma regularização simples, desde um projeto completo, interiores para você também. Nós entregamos aí também sua casa com a chave na mão. Aqui no momento estamos trabalhando só com alvenaria convencional, mas estamos aqui com o Caião, ó, quem sabe não A parceria aí, nasce né, uma cara? parceria aqui. Vamos começar a oferecer steel frame aí para vocês também. Mas voltando no assunto, pessoal, então somos especialistas mesmo nisso, temos aqui controle financeiro, temos aplicativos para isso, sistemas, vocês vão Tecnologia. acompanhar lá da sua viagem lá na praia, né, Tiagão? Tomando um chopp. Deixa eu ver contar minha obra. Ah, vamos ver como tá. Vamos ver o que eu vou ter que comprar semana que vem. Você vai ter tudo isso juntamente com as fotos, todos os projetos, tudo arquivadinho, tudo certinho aí para você. Futuramente você quer vender essa casa, você tem também todos os arquivos ali, tudo certinho. Como foi feita essa casa inteira, vai ser tudo fotografada. E vai ter um especialista, um engenheiro, um arquiteto responsável por ela, praticamente todos os dias ali passando da sua obra. E também, para não ficando ainda contente só de entregar a tua obra, a gente tem também a VIP Imobiliária, que é um empreendimento aqui nosso. Nós também podemos aí vender aí seu imóvel, achar o lote aí dos seus sonhos para construir aí seu projeto. E para você que empreende fazendo casa para vender, nós também podemos vender essa casa aí para você. Ou seja, a gente faz de tudo, gente. Vem aí que a gente Vem resolve. aqui, ó, seu problema com certeza você vai conseguir resolver aqui. Você viu que tá bem treinado, né, Caio? Tá afiado. Tá firme. Caio, vamos falar do Caio empreendedor de novo. Saber essa parte sua. Sua visão de futuro, cara. Você tem essa visão? Você já imaginou tá onde você está hoje? E você tem uma visão, putz, meu sonho é chegar em tal lugar? Esse tipo de pensamento, não? Tenho sim. Eu não esperava chegar rápido Sim. nas condições que eu cheguei desde o início, né? Então, tudo acontece muito rápido, dolorido, com muito trabalho, com muito estudo, com muita dedicação, mas os resultados vêm rápido, né? Desde o início da minha carreira. E eu tenho sim uma visão de futuro. Falando do grupo AWN, a gente pensa em ser um ecossistema Legal. dentro da construção civil e ter outros segmentos, além de construtor em si, dentro do grupo, né? Assim como vocês estão fazendo, né? A gente tem ideias parecidas, né? Sim. Você tem imobiliária, tem a gestão de obra, tem arquitetura. A gente pensa em algumas outras questões também dentro da construção civil. Legal. Pensamos também, temos um plano de ter uma industrialização na construção civil. Né? Legal. Quero voltar às minhas origens, bacana, né? É isso aí. De indústria, então a gente quer sim entrar forte no modular, na industrialização da construção civil. A gente tem pensado, estudado e trabalhado para isso. Né? Não é um processo rápido, mas já começou. Começou na mente, começou nos planos e começou nos estudos aí no networking. Né? Então a gente quer sim ser um ecossistema na construção civil, incluindo a industrialização dentro disso. E aí, tentar trazer outras áreas que existem dentro da construção civil. Global. Então, esse é um plano. E a partir disso, em algum momento, transmitir esse conhecimento para outras pessoas Legal. também. Né? Isso é Tanto importante. da gestão,
do empreendedorismo quanto na construção civil. A gente tem planos para isso, sim. Legal. Cara, e tudo que você construiu, você já falou dos sócios, falou de onde você chegou e tal, né? Mas não teve ninguém que te ajudou? Não teve um mentor? Você nunca foi fazer uma mentoria para fora, alguma coisa do tipo assim? Ou foi só a sua especialização que você já tinha mesmo, viveu tinha experiência na multinacional no caso e trouxe só para sua empresa, vamos falar assim? Na minha carreira como um todo, nunca tive mentor específico, assim. Mas cada gestor meu que eu tive foi um mentor, né? Cada um de uma forma diferente, cobrando ou ensinando de forma diferente, me fez aprender muito, né? Entendi. Então, meus mentores foram os meus gestores, dentro da indústria, principalmente, né? Falando no empreendedorismo, eu sempre estudei muito, né? Assim como vocês, estou sempre fazendo treinamento, estou em eventos, estou aprendendo. Não tive um mentor específico, uma pessoa, assim. Esse cara me mentorou. Mas eu tenho uma base que fundamenta isso, né? Então, uma das bases que foram muito boas foi o Mastermind, da Fundação Napoleão Hill. Eu sou o Mastermind. Somos o Mastermind, então me ajudou bastante. Certo. Eu fiz o Lince, fiz vendas, o Enneagrama, né? Então, todo esse conhecimento foi uma base muito boa para mim. Sem dúvida. Até hoje, sempre estou indo nas aulas, né? Estou sempre bebendo dessa fonte. E especificamente neste ano de 2024, a gente está sendo mentorado pelo G4 Educação. Legal, Alfredo. O Alfredo Soares, Thales Gomes, Muito bom. Bruno Nardon, né? Então, especificamente, a gente fechou uma mentoria com o G4 Educação, que é uma mentoria que ela abrange várias áreas da empresa, né? E, então, assim, desde gestão pura de pessoas, mas olhando para a parte financeira, marketing, vendas, operacional, está sendo uma experiência muito boa. Está sendo mentorado por eles. Realmente, eles são diferentes, eles têm resultado. E todo o conteúdo que eles passam, a gente consegue aplicar de forma muito fácil, né? Legal. Então, de um lado, o Mastermind, de outro lado, o G4 Educação são bases da nossa empresa. Legal. Os valores são muito parecidos com os nossos, né? A forma de pensar e o conteúdo também é muito aplicável. Então, hoje não tem uma pessoa em si, mas tem uma linha de trabalho, né? Tem grupos que a gente se espelha para trabalhar e para se desenvolver também, né? Isso é muito importante, né, cara? Às vezes a pessoa quer ir sozinha, né, com medo de compartilhar dados, né, alguma coisa do tipo. Mas não, né, cara? Quanto mais pessoas ali podendo contribuir para o seu negócio, você vai chegar muito mais longe. É como a Bíblia fala, né, cara? Aí entra naquela. Você não vai pegar qualquer um para falar, Exato. mas você pegando pessoas que têm autoridade, que já conquistou o lugar que você quer. Pegando uma pessoa dessa, um conselho para te falar, não tem como o plano dar errado. Vamos falar Exatamente. Assim, né? A gente tem que ter humildade, né? Sim. De aprender com quem já fez esse caminho, né? Quem já passou por isso. Ô, Caio, e assim, eu achei muito legal dessa história que você parou o CLT, né? E aí você foi pensando no empreendedorismo. E eu acredito que tem bastante pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente que devem estar passando por isso, né? Putz, sai no CLT, não sai, eu já tenho um negócio e se não der certo. Então, qual a dica aí que você deixaria para essa pessoa que está indecisa, né? Ou algo que você vivenciou, assim? Cara, a primeira coisa é coragem, né? Ninguém consegue ter sucesso sem ter coragem. Então, você tem que ter coragem de tomar decisão. Mas dá para tomar decisão mais pensada do que a minha, né? Mais planejado. Então, eu sugiro fazer uma transição, né? Pesquisa Realmente no mercado. pesquisar o mercado, entender um pouco mais do negócio e, de certa forma, ter um planejamento financeiro, que é o que mais pega, né? Sim. O maior problema, o que faz muita gente desistir no início do empreendedorismo é a parte financeira, né? Então, faz um planejamento financeiro e coragem. Legal. Faz essa transição, alinha com a família, né? Lógico. Penso que tem que estar todo mundo muito bem alinhado, porque você vai começar a empreender. Tem gente que já começa ganhando dinheiro, né? Mas a maioria não começa ganhando dinheiro. Sim. Você tem que plantar Vai bastante. trabalhar mais. Tem que trabalhar muito, se dedicar muito, ganhar mercado e depois vem o dinheiro, né? Sim. Então, por esse período, tem que ter a ciência que vai ter que fazer alguns sacrifícios, né? Tem que abrir mão de algumas coisas. Tem que ter uma mentalidade forte, que o sucesso vai vir depois, né? Sim. Você tem que plantar, você tem que merecer ter o sucesso. Sim. Então, eu penso que, para resumir, faz um planejamento financeiro, né?
tenha coragem, entenda bem o seu negócio, tenha coragem de tomar a decisão para se dedicar a ele e tenha paciência para esperar os resultados. Não vai Tem querer que ter paciência. Primeiro tem que plantar e depois escolher. Né? Depois escolher. E mentalidade forte, muita fé. Tem que ter fé, sim, porque tem hora que dá vontade de desistir, né? Esse é um assunto que a gente gosta também, né? Parte de espiritualidade. Até perguntar para você, o que você faz com essa parte mais espiritual, né? Se, por exemplo, né, eu e o Thiago, a gente tem um momento que a gente chama de MON, que o próprio mentor da gente passou pra gente, que a gente coloca ali um fundo musical, a gente se conecta com Deus, né? A gente faz a parte de agradecimento toda manhã, né? E a gente visita o nosso sonho, que é onde a gente quer chegar todo dia, a gente se vê lá nesse momento já. E a gente também, depois disso, a gente faz com Deus ali a vivência da nossa agenda do dia. Por exemplo, vou passar por isso, vai ser tudo excelente, vai dar tudo certo. Óbvio que tem uns empecilhos no meio do caminho, mas a gente vive isso lá. Então, dessa forma, a gente crê que a gente está vivenciando o dia todo na companhia de Deus, vamos falar assim, né? Isso é o que a gente traz na vida pessoal e aqui, lógico, a gente também traz para o escritório escancarado que a gente não... Nosso negócio é realmente para ajudar pessoas, né? O nosso foco está sempre realmente no cliente aqui. Queria saber o que você usa como pessoal seu e também para empresa, né? Se você usa também alguma coisa desse tipo como a gente faz. Eu acho muito interessante isso aqui, cada um fala uma coisa e a gente gosta de ouvir, né? Legal, até foi um aprendizado, viu? já vamos conversar depois sobre isso, que eu gostei do que vocês fazem. Ó, a fé está muito presente na nossa empresa, né? Presente nos sócios, né? Legal. Sim. Todos nós temos muita fé, é tudo baseado em Deus mesmo, os nossos princípios, os nossos valores, né? A gente tem religiões diferentes dentro da empresa. Aqui também. E é legal porque a base é a mesma, né? A forma de pensar e a fé e o propósito nosso com o negócio é o mesmo, né? Então eu acho até interessante isso, que apesar de diferenças de religião, os princípios de Deus são os mesmos. Sim. Então a gente até gosta dessa diversidade ali para até provar que Deus é maior do que tudo, né? Sim. Tem um propósito maior. E a gente pensa assim sempre em... A gente mexe com sonhos, né? Tem que ter muita responsabilidade. Sem dúvida. Então a gente pensa sempre de ter o cliente em primeiro lugar, de entregar a melhor experiência, de antes do dinheiro, né, a gente fazer um bom trabalho para poder merecer esse recurso que vem depois, né? A prosperidade não vem para quem não planta coisa boa. Né? Né? Então a gente planta coisa boa, a gente faz com o coração. Cada atendimento a gente faz de coração, cada obra que é visitada buscando fazer o melhor, né? E, cara, eu rezo todo dia, né? De manhã, rezo à noite, durante o dia também, em algumas situações, peço uma luz, né? Tenho essa fé comigo desde sempre, né? Muito bom. Principalmente minha mãe é muito religiosa, né? Desde menino, eu vou na igreja, vou na missa. Eu aprendi a ter a fé e Deus me ajudou muito, foi muito generoso comigo. Entendi. Todas as decisões que eu tive, todas as dificuldades, Deus estava comigo, me ajudou, né? Legal. E inclusive na minha família, em tudo. Então Deus está presente na nossa empresa em todos os momentos. A gente não tem um ritual específico na empresa. Sim. Que acho importante até ter, tá? Sim. Gostei do que vocês fazem, vou levar como um aprendizado. Mas a fé está presente em todos os momentos. A gente reza, mentaliza também várias coisas. Quando tem uma decisão importante, a gente pede para Deus para ajudar, para mostrar o melhor caminho, para fazer a vontade dele. Legal. Então, está presente em todo momento e faz total diferença. Né? A gente percebe as empresas que têm Deus Sim, sem dúvida. dentro da energia ali, do conceito dos sócios e as que não tem, né? Legal. Então a gente é muito feliz e foi uma base até legal de a gente se conectar por isso, de todo mundo acreditar na mesma coisa, né? Legal. Que o caminho é Deus, é os princípios, os cristãos e isso faz diferença no dia a dia. Sim. Entendi. Entrega nosso reconhecimento pro Caio. Quando eu for lá visitar, eu quero ver, hein? Obrigado. Um troféu de reconhecimento. Agradeço, esse vai ficar de forma especial lá na minha no mesa, cantinho né? Com muito carinho. Conquistas. Pelo convite, né? É uma honra estar aqui e pelas pessoas que vocês são. Imagina. Então, eu fico muito a gente feliz de ter tido esse bate-papo, de ter essa troca de energia, de conhecimento e de poder levar isso para mais pessoas também. Nós Obrigado. agradecemos, Caio. É muito, tanto você como empreendedor, né, quanto o assunto da construção a seco, foi muito bom compartilhar. Tenho certeza que vai agregar muito, né, para as pessoas. Mas eu queria fazer uma pergunta final aí. Vamos supor que
população inteira da Terra vai estar te ouvindo agora. 8 bilhões de habitantes. Uma mensagem final que você deixaria aí para o pessoal que está acompanhando. Legal, interessante. Gostei. Mensagem final é buscar sempre Deus em primeiro lugar e ter propósito, correr atrás dos sonhos, ter coragem para tomar as decisões e buscar fazer tudo da melhor forma. Tudo que for fazer bem feito, fazer com coração e sempre buscar melhorar. Né? Como pessoa, seja fazendo uma terapia, seja aprendendo algo diferente, mas nunca parar de evoluir. Que se a gente juntar a nossa fé com o conhecimento e ter coragem no dia a dia de fazer o que precisa ser feito, com certeza a gente vai ter uma vida melhor, uma vida que a gente sempre desejou e vai ter os resultados que a gente quer. Bacana. Essa é a mensagem. Muito bom. Muito belo bom. corte, belo corte. Vai dar um corte. Cara, deixa os contatos também, o seu, do grupo também, para o pessoal. Instagram, se quiser largar também. Quem aí. tiver pergunta, aí. gente, enche a caixa dele lá. Né? Exatamente. Os nossos contatos são o Instagram, grupo_OWN. Então, se quiserem saber mais sobre o Steel Frame, entra na nossa página, segue a gente. Tem conteúdos postados diariamente lá. Muito bacana. E lá tem os nossos contatos também. Telefone 16 99188 0529 é o meu telefone. Então, se quiserem falar diretamente comigo, Que honra, hein, gente? pode mandar uma mensagem, pode ligar que a gente atende com o maior prazer. E o meu Instagram pessoal é @CaioDeJoão. Bacana. Show de Muito bola, Caião. bom. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. E vamos fazer bastante parceria ainda. Ah, sem dúvida, hein? Sem dúvida vai gerar. Isso aí, eu que agradeço. Vamos trabalhar juntos, se Deus quiser. Valeu. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso Verticalizando Cast de número 51. Até a próxima. Valeu!